O São Paulo não é uma vela de sétimo dia no sétimo dia, mas também derreteu. E depois da humilhação que sofreu frente ao Fluminense do Zubeldia, um medalhão do São Paulo se revoltou, meteu o dedo na ferida, escancarou verdades e o pior aconteceu. Um integrante da diretoria apareceu e colocou o cara contra a parede. E já já eu vou colocar tudo na tela para você tirar as suas conclusões. Eu vou te mostrar também uma declaração forte do Crespo sobre sua permanência ou não no São Paulo para a próxima temporada. Se você for São Paulino, comenta aqui embaixo se você gostaria da permanência do Crespo ou não. Você prefere que ele saia. Mas o start do vídeo eu darei com isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Jornal, né? Bem velho, diga-se de passagem. Mas você vai entender o que tem aqui. Tem tudo a ver com o tema desse vídeo. Só que antes, eu gostaria muito que você me ajudasse a fazer esse vídeo aqui chegar para o maior número de pessoas possível. Todo mundo precisa saber da vergonha que está acontecendo no São Paulo. Porque se tem uma coisa que esse cidadão chamado Júlio Casares não gosta, é de repercussão ruim da gestão dele. E para isso acontecer, é só você deixar o like, tá bom? Clica no joinha e compartilha esse vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp e o que mais tiver por aí. Feito isso, se você quiser, se inscreva no canal aí, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato e eu sou da mídia esportiva independente. E futebol por aqui é falado sem clubismo e o melhor, sem rabo preso com ninguém. E esse jornal aqui é do dia 16 de setembro de 2002. Tá aqui, ó. É o lance. E dá uma olhada no placar. São Paulo ganhou de 6-0 do Fluminense no Morumbi. E aqui no cantinho, se você reparar, é o Romário que atravessou o campo para dar um tabefe no zagueiro Andrei. Rapaz, eu tava no Morumbi e vi tudo isso acontecer. E a mesma facilidade que o São Paulo teve para enfiar 6-0 no Fluminense do Romário naquela época, o Fluminense teve para enfiar 6-0 nesse São Paulo aí, comandado pelo Júlio Casares. Só que não é porque o Fluminense tem um timaço, que nem o São Paulo tinha nessa época. É porque o Fluminense jogou com vergonha na cara. Só que esse 6-0 do Fluminense foi muito além da vergonha na cara e da qualidade do time deles. Aconteceu uma parada muito estranha, até mesmo antes da partida acontecer. Você deve estar sabendo que o São Paulo setentou, né? Mas não é porque fez 70 anos, não. São Paulo completou 70 lesões na temporada. São Paulo tem mais lesões do que jogos. E a bola da vez, por incrível que pareça, foi o jogador indestrutível do time, que é o Luciano. Do nada, acharam um negócio nele lá e ele ficou de fora. E eu já vi o Luciano jogar puxando a perna. Eu achei estranho. Rafael contra o Juventude tomou um cartão amarelo por reclamação. Eu achei estranho porque o Rafael nem fala, quem dirá reclamar. Mas naquele jogo ele reclamou. Eis que o São Paulo enfrenta o Fluminense de quem? Do Zubeldia, que saiu do São Paulo contra a vontade dos jogadores. Era unânime ali, todo mundo gostava dele. E acredite se quiser, o mau presságio que eu estava tendo antes de começar a partida se confirmou aos exatos 24 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo tomou o terceiro gol. E eu assisti o segundo tempo só para observar detalhes, e o que me chamou a atenção não foi nem o sexto gol do Fluminense, mas como o São Paulo conduziu essa partida. Veja bem, no primeiro tempo o Fluminense correu. No segundo tempo, não escorria uma gota de suor no rosto dos jogadores. Não fizeram nem força. E do outro lado eu percebi um comportamento diferente para um time que estava tomando uma verdadeira sova dentro de campo. São Paulo cedeu 8 contra-ataques no segundo tempo para o Fluminense. Bem estranho, né? Porque qual que é o comportamento normal de um time que está tomando uma chapuletada fora de casa? Dar uma segurada, estourar a bola, fazer falta. Não tentar buscar uma virada quando o jogo tá 4-5-0 para os caras. E pelo visto ninguém ficou de cabeça quente, viu? Porque o São Paulo fez apenas 9 faltas a partida toda e tomou apenas um cartão amarelo. E quando eu já estava com a certeza absoluta das minhas convicções, apareceu quem? Luiz Gustavo e falou isso aqui. Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações
que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida no ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E sendo de cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. E eu já vou colocar os pingos nos is sobre isso, só que antes vamos ver o que falou o fantoche do Júlio Casares. O Luiz teve uma manifestação no calor da emoção, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu convivo com ele todos os dias. E ele falou uma série de coisas, não concluiu nada de forma definitiva, mas amanhã, com certeza, nós vamos ter uma conversa olho no olho com ele para entender em que medida ele acha que nós temos que evoluir, melhorar. Nós buscamos melhorar todos os dias, nós buscamos reconhecer e identificar nossos erros todos os dias, todos nós. E certamente amanhã, com mais calma, o Luiz vai ser mais claro naquilo que ele quis dizer e vai ter, de nossa parte, também a clareza no sentido de que nós estamos buscando sempre retomar um caminho de solucionar os nossos problemas, né? Isso me lembrou muito algumas cenas dos anos 90, depois que eu pintava o set, a minha mãe me olhava e dizia: em casa a gente conversa. Mas o Luiz Gustavo não é filho desse povo e não deve nada para eles. E eu espero que ele tenha pulso firme para cobrá-los também olhando nos olhos. Eu espero a mesma postura do restante do grupo, principalmente do senhor Lucas Moura, do senhor Oscar e do Luciano, que são os líderes desse plantel aí. Porque não adianta nada, só o Luiz Gustavo falar e esse povo ficar quieto, ficar encolhido. Aí não adianta. Depois tem que ficar amolecendo nos jogos, sendo humilhados dentro de campo, fazendo vergonha para a torcida, para mandar recado para esse povo aí, para esses incompetentes da diretoria. E olha, veio o Rui Costa falar, que por sinal parece que está harmonizado, né? Enfim, aí já é um negócio dele. Mas quem deveria estar falando sobre isso é o Júlio Casares. E cadê esse cidadão? Fala para mim. E vou além. Quem deveria estar sentado ao lado do Hernan Crespo na coletiva depois dessa vergonha aí era o Júlio Casares. O cidadão é presidente do São Paulo no papel, mas na prática, cara, sinceramente, o Crespo é muito mais do que ele. E agora eu tenho um recado para o senhor Júlio Casares, só que antes eu vou te mostrar o que o Crespo falou sobre a sua permanência ou não no São Paulo. Roda aí. O torcedor não aceita uma derrota como essa. Claro, como todos. Né? Eu te pergunto, há clima para você continuar no São Paulo depois de um resultado como esse, mesmo você não sendo o principal culpado, talvez? A ideia é continuar a planejar o futuro. Porque tenho que acreditar e confiar, porque quero o melhor para São Paulo. Então, acho que posso fazer parte da solução, porque as coisas as tenho claras. No papel. Temos que estar todos juntos. E tengo que confiar. Confiar é que as coisas vão acontecer. Então, faz parte da minha vida. Não tenho realmente uma explicação de por que tanto amor por São Paulo. Não sei. Simplesmente é assim. E tento ajudar. O dia que eu senta, ou a diretoria senta que a gente não pode ajudar, vou embora, ou talvez demitido por segunda vez em São Paulo. Eu vou ir por um mundo como sempre fiz. Tentar de conquistar, como fez na minha carreira como jogador e como treinador. Tentar de conquistar em todos os continentes, ganhar em todos os lados. A gente ganhou em todos os lados. Ganhou na Argentina, ganhou no Brasil, ganhou em Qatar, ganhou no Emirato, ganhou na Inglaterra, ganhou em Itália, ganhou... Acho que sou a única pessoa no mundo, na história de futebol, que ganhou em 3 continentes diferentes. E quem deveria estar do lado dele era o Júlio Casares, né? A gente quer saber muita coisa do que acontece, só que sabe quando que o Júlio Casares vai fazer isso? Nunca. Porque ele não é... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fazendo ali a movimentação interna como já tinha feito.
Muricy Ramalho também, por enquanto, continua como coordenador de futebol para a temporada de 2026. Isso impacta muito no ano de 2026 no clube, isso porque essa saída de Carlos Belmonte é uma guerra declarada. A partir de agora, a guerra que era fria nos bastidores agora é declarada. Carlos Belmonte agora se torna o maior opositor da gestão Casares visando as eleições de 2026. Não descarto a possibilidade dele próprio se candidatar a presidente, mas pelo menos ele se tornará o maior adversário político internamente. A gente está tratando de 2 dos 3 principais concorrentes ou dirigentes, conselheiros, pessoas importantes nos bastidores do clube. O terceiro hoje seria o Douglas Schwarzman, que é o diretor de futebol da base. Com essa saída já comunicada na nota oficial do São Paulo Futebol Clube, mostra que, além de tudo, o cenário político dentro do São Paulo ficará ainda mais quente. Nesta sexta-feira, o presidente Júlio Casares chamou uma coletiva de emergência no Super CT a partir das 4 horas da tarde. Estaremos lá representando o canal Arnaldo Tironi e vamos ver o que vai vir à tona do presidente Júlio Casares. Lembrando que os conselheiros da oposição, formado por 3 grandes grupos políticos da oposição, que dá em torno de 50 conselheiros, formalizaram hoje pela manhã um abaixo-assinado para pedir a renúncia do presidente Júlio Casares do cargo nesta sexta-feira. Em um primeiro momento, essa ata, esse abaixo-assinado, teria os 50 assinaturas, que seriam justamente dos opositores, mas que existia uma movimentação por parte dos conselheiros de oposição, existia uma certa vontade de chamar os grupos do Belmonte e o grupo do Chapecó, que também são 2 grupos importantes, além do próprio Nelsinho, e pegar outras pessoas ali dos conselheiros que estão insatisfeitos com a gestão Casares, mesmo sendo da situação. Então, a situação do presidente Júlio Casares hoje é realmente de perda de força política. E isso já vinha acontecendo há um bom tempo, não foi só por conta da goleada de ontem sofrida. A goleada de ontem do São Paulo para o Fluminense foi um pretexto, foi um cenário bem visto para tomar uma decisão que já vinha sendo costurada nos bastidores. Hoje o São Paulo Futebol Clube vive uma guerra declarada. Falei para vocês que já existia uma guerra fria. Muitos dos próprios dirigentes vieram desmentir, falando que não, que era cordial e tudo, mas agora essa guerra que era fria dentro do São Paulo, agora esquenta cada vez mais. Você vai ter que escolher um lado. Qual lado você escolhe? Deixa aí nos comentários e mais tarde a gente volta com mais informações. Estarei lá direto do Super CT para entender e apurar um pouco mais detalhes e a qualquer momento a gente volta com ainda mais informações sobre o São Paulo Futebol. Essas saídas representam de fato um bastidor interno que já vem há um bom tempo. Para a gente tentar explicar para vocês um pouquinho do que traz essa saída do Belmonte, do Chapecó e tudo mais, a gente vai separar e vai lembrar desde o início deste ano. E também trazer um retrospecto do São Paulo historicamente. Se vocês forem os mais antigos aqui do canal, que sempre acompanharam o São Paulo, vocês vão lembrar. Normalmente, o diretor de futebol do São Paulo acaba numa eleição seguinte tendo o apoio do seu presidente para se tornar o novo presidente do São Paulo. O Juvenal Juvencio, por exemplo, era um diretor de futebol antes de se tornar presidente. E isso vem acontecendo de uma maneira costumeira historicamente no São Paulo, né? Dadas as exceções, como o Leco, que era presidente do Deliberativo em tudo. Mas é de praxe. O seu diretor de futebol, que normalmente no São Paulo sempre foi um conselheiro, acabava se tornando o presidente. Só que o Belmonte, que apoiou incessantemente sempre o presidente Júlio Casares, acreditava que, bom, depois de 6 anos de mandato, eu serei o próximo presidente deste clube, desta instituição, e terei o total apoio do presidente Júlio Casares. Era algo visto internamente como natural. Só que aos poucos foi se entendendo nos bastidores que o Belmonte não seria esse cara que teria o respaldo do presidente. E aí agora surgem nomes como Márcio Calormagno, com Walter Aires, que seriam 2 nomes fortes. Chegaram até a especular sobre a Mara Casares, que é a ex-mulher do presidente, mas
é um nome que, pelo menos por enquanto, ganha força no social, mas para assumir a parte do futebol, alguma coisa nesse sentido, ainda não é um nome muito forte. Então, sabendo dessa, entre aspas, traição do presidente Júlio Casares, Belmonte já foi entendendo aos poucos que ele não teria esse respaldo do Casares para se tornar presidente. Belmonte tem um sonho, um objetivo sim de se tornar presidente do São Paulo Futebol Clube na próxima temporada, né, que teremos as eleições de 2026. E aí, com isso, já foi naturalmente um afastamento. Vocês acompanharam aqui no canal, eu sempre falei em Guerra Fria, sempre falei em um racha de ideias, sempre, por mais que não houve uma ruptura em termos de xingamentos, guerras políticas declaradas, mas houve sim um distanciamento muito claro. E isso acontece também, um dos episódios foi quando o José Martins, que é o diretor de comunicação do Morumbis, da parte do São Paulo, teve aquela frase onde ele tem aquela nomenclatura que a gente sabe que, infelizmente, né, querendo ou não, é pejorativo, né? A gente também não pode também propagar aqui como algo engraçado, não é meu papel de jornalista isso, eu deixo isso pro torcedor, mas deu aquele apelido pejorativo, inventando ali uma fake news, e que depois ele falou que era uma brincadeira e tudo mais, e que ali já se mostrava realmente o primeiro episódio público de um racha entre Casares e Belmonte. E isso foi acontecendo dentro do clube com várias atitudes. Márcio Calomagno entrando no departamento de futebol da Barra Funda. Rui Costa tendo cada vez mais poderes ali dentro do grupo e quase que se tornando um diretor de futebol. Aos poucos, essas figuras do presidente Júlio Casares foram ganhando força e importância internamente, e o Belmonte se viu, cara, eu sou o diretor de futebol, tô perdendo cada vez mais força, não tô sendo um cara mais ouvido, o Rui Costa tá tendo até mais poderes do que eu. Então, meu irmão, quer saber? No fim das contas, isso que já vinha sendo articulado nos bastidores acabam acontecendo. O que eu, Alexander, tiro disso tudo? Eu acho que tudo o que está acontecendo neste momento, esse racha, eu acho que é importante por um ponto: democracia. Desde 2021, até um pouco antes disso, o São Paulo não era um clube democrático. E eu não estou aqui colocando um lado de que Casares é bom, Belmonte é bom, ou Belmonte é o bom, Casares é ruim. Não. Eu acho que é importante, dentro de um sistema da instituição do São Paulo, ter um ramo democrático. Qualquer coisa que não for nesse sentido acaba sempre sendo prejudicial. A gente viu várias e várias vezes a gestão Casares fazendo coisas absurdas e sendo passado pano dentro do conselho. Então esse racha da situação pode voltar ao São Paulo a ter uma democracia. E isso é muito importante. Não acredito, tá, que um lado é melhor do que o outro, até porque são sempre os mesmos conselheiros, a gente está com as mesmas gestões. O Casares era da gestão Leco, o Casares também participava da gestão do Juvenal Juvencio, o Leco também participava, o Aidar também estava nesse bolo, então são farinhas do mesmo saco. Só que, mesmo dessas farinhas dentro do mesmo saco, mesmo você tendo minimamente um racha, uma democracia, uma divergência de ideias, eu acho que isso é muito positivo. A oposição do São Paulo, alô, oposição do São Paulo, talvez seja o momento, finalmente, para vocês terem a força que vocês tanto queriam ter. Sempre critiquei bastante aqui o fato da oposição... No vídeo de hoje, o apequenamento da instituição São Paulo Futebol Clube. 2 desenhos nessa semana deixam a situação muito nítida para quem ainda não enxergava. Principalmente para quem não é São Paulino. São Paulina está fora dessa bolha tricolor e não está entendendo bem a situação do clube. O 6-0 chama atenção. Caramba, a coisa tá feia lá mesmo, hein? 6-0, vocês não têm ideia de como tá feia. E a segunda coisa, Palmeiras e Flamengo, um dos dois sendo tetracampeão da Libertadores na semana em que o São Paulo toma 6 do Campeonato Brasileiro. O São Paulo soberano, o São Paulo tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo nesse século, no início desse século. Vai ter que ver amanhã um dos seus adversários chegar a um tetracampeonato de Libertadores. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Go Black, atenção, na semana da Go Black, o meu cupom GOLJORGE vai te dar 10% de desconto. Então é desconto em dobro nas compras que você fizer no site da Golcase hoje até às 19 horas, ok?
Hoje, sexta-feira, até às 19 horas, aproveita o desconto em dobro para comprar a garrafa Fresh, o copo Vibe, as capinhas de celular, as mochilas do seu clube. É uma linha de produtos oficiais. Então você pode presentear alguém, você pode comprar para você, para usar no teu trabalho, no home office, na academia, no carro, em casa, em qualquer lugar, na viagem. Aproveita! A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor e tem 10% off no meu cupom até às 7 da noite de hoje. Beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, eu acho que a gente, obviamente, aqui, né, numa análise de um jogo, a gente tem que falar dos dois, e o São Paulo é o destaque pelo vexame, pelo que vem vivendo, mas a gente precisa falar do Fluminense, e tem uma coisa aqui que me chama muita atenção no momento do Fluminense, não é só a recuperação com o Zubeldia, porque isso me parece absolutamente... Não é desmerecer, né? Não é tirar o mérito, não, mas é corriqueiro, né? Troca de técnico, vai lá, chega outro cara, dá uma injeção de ânimo, o time vai lá, melhora, termina bem o ano e é o que está acontecendo com o Fluminense. Mas o que me chama mais atenção do que isso, bem mais, é o fato do Fluminense chegar no dia 27 de novembro, com quase 80 jogos na temporada, voando baixo do jeito que voou ontem. Com 8 vitórias consecutivas dentro do Maracanã. E se você pegar... nessa sequência de jogos recentes, dentro e fora, o Fluminense ganhou alguns jogos com placar mais apertado, onde ele produziu muito para ganhar por muito mais. Então, lembra que a gente falava muito disso na volta do Mundial? O Fluminense fez uma bela campanha, foi o melhor brasileiro da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, e a gente tratava como uma enorme preocupação o segundo semestre do Fluminense pelo aspecto físico. Pô, como é que esse time vai aguentar o tranco do ano? Porque ele vai ser um dos que mais entraram em campo no futebol brasileiro. A campanha no Mundial ela foi muito desgastante fisicamente, porque foram viagens muito longas que o Fluminense fez dentro dos Estados Unidos. Então, existia esse temor. Cara, o que vai ser do Fluminense? Vai chegar outubro, novembro, vai faltar perna para o Fluminense? Que nada. Que nada. Impressionante o que o Fluminense tem feito nesse momento. E se você pegar essas 8 vitórias seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro, todas elas foram com o Zubeldia, e aí a gente fala da produção ofensiva do time, 17 gols marcados, dá uma média superior a 2 gols por jogo, e só tomou 1 gol. E mesmo assim num clássico contra o Flamengo e de pênalti. Pênalti convertido pelo Jorginho. Então, no Maracanã, o Fluminense está passando por cima de todo mundo, como passou ontem. E aí o que impressiona, né? 25 minutos, acabou o jogo. O Fluminense não parou. O Fluminense não diminuiu de rotação. O Fluminense poderia ter ganhado ontem por 8-0, sem sacanagem, galera. Por 9-0, de boa. O Fluminense produziu para ganhar por mais, por muito mais do que o 6-0. O 6-0 ficou curto, ficou barato para o São Paulo. Então você vai olhar aqui, Canóbio numa grande noite, Martinelli numa grande noite, mas você vai olhar como um todo a atuação do Fluminense, sim, ninguém teve muito abaixo, né? O Everaldo foi ok, mais ou menos, mas até o Everaldo, a gente não pode dizer que ele, que é um jogador que vem sendo muito criticado ao longo desse ano. Todo mundo bem, o Soteldo entrou bem, por incrível que pareça. Então, você tem tanta gente numa rotação alta, entregando, num nível técnico muito bom. Meu amigo, o resultado vai aparecer. O Fluminense joga nesse fim de ano um belo futebol. Objetivo, meta cumprida. Fluminense vai para a Libertadores, está garantido na Libertadores e tem tudo para conseguir a vaga direta. Vai ser uma briga ali com o Botafogo, com o Bahia, vai ser uma briga bem complicada, ponto a ponto, jogo a jogo. O Botafogo ainda vai jogar na rodada, ele ainda pode recuperar a condição de quinto colocado. E o Fluminense terá na última rodada um confronto contra o Bahia, que pode definir, dependendo de como o Botafogo vai pontuar até lá, pode ser o jogo para definir o quinto lugar. Na última rodada, Bahia no Maracanã. E agora o Fluminense sai para pegar o Grêmio. Esse Grêmio que, sei lá, né? Numa dessa também vai sonhando, ganhou dos reservas do Palmeiras no meio de semana, tá ali com 46, se virar G8 e tal, opa, tamo aqui. Então, os jogos que o Fluminense tem até o fim do campeonato são jogos mais chatos, assim, são jogos complicados. Você quer ver? Botafogo vai pegar o Corinthians fora no fim de semana. Também o Corinthians tem alguma chance ali de pré-Libertadores, mas está num momento técnico ruim. Depois o Botafogo pega o Cruzeiro, penúltima rodada, que já pode estar sem chance de ser campeão brasileiro, né? E beleza, né? Vambora e provavelmente já de olho na Copa do Brasil.
E na última rodada o Botafogo recebe o Fortaleza, que pode estar jogando a vida contra o rebaixamento. Também não é uma sequência fácil, mas a do Fluminense eu acho um pouquinho mais dura. Mas o futebol que o Fluminense vem jogando nesse momento é o melhor dos três, tá? Eu acho que os três vêm bem dentro dos seus contextos, né? O Bahia vem bem, mas eu acho que o futebol que o Fluminense joga, principalmente no Maracanã, é um futebol que o credencia com muita força a, quem sabe, beliscar uma vaga direta. Ele não depende só dele. Se o Botafogo vencer as três, que o Botafogo joga domingo, ele recupera essa condição e vai direto para Libertadores. Mas o futebol que o Fluminense vai jogando nesse momento é de encher os olhos, é de encantar, é realmente impressionante o nível de organização, o nível de intensidade do Fluminense, de eficiência do Fluminense, tudo que a gente viu ontem no Maracanã. Pô, tem que citar o Samuel Xavier, jogou muita bola também, não só o Canóbio, não só o Martinelli, enfim. Cara, fantástico o que fez o Fluminense ontem no Maracanã, de encher os olhos do seu torcedor, mantendo a pegada, 3 virou 6, torcedor aplaudiu e foi absolutamente aplaudido, merecido o que o Fluminense fez ontem dentro do Maracanã. Realmente, e aí no final ainda se dando ao luxo, porque o Fluminense também tem Copa do Brasil, galera, tem o Vasco pela frente. No final o Zubeldia ainda se deu ao luxo de, pô, vou descansar uma galera, vou tirar o Thiago Silva aqui, no meio do segundo tempo, né? Vou segurar aqui minutagem do Ganso. São caras experientes e que vão ser muito importantes agora na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Semifinal essa que o Fluminense entra como favorito, assim, muito tranquilo, muito destacado contra esse Vasco que vem de 5 derrotas e tal. É que as coisas mudam tão rápido no futebol brasileiro que em 2 semanas pode virar de ponta cabeça de novo. Mas nesse momento, o favoritismo do Fluminense é cristalino, assim como o do Cruzeiro no outro confronto. Parabéns ao tricolor das Laranjeiras, Flusão na liberta do ano que vem. Vamos falar da noite vergonhosa do São Paulo Futebol Clube. O 6-0, ninguém vai dizer que é bom tomar de 6. Não vou chegar aqui e vou falar, pô, que bom que tomou de 6, porque eu não gosto nem desse discurso do, é bom cair para aprender. Esse discurso também, né? Não, tem que ser rebaixado para arrumar a casa. Não precisa, eu acho que não precisa disso. Também acho que não precisa de um 6-0 para você deixar visíveis as mazelas de uma administração perdida, como a administração do São Paulo Futebol Clube hoje. Porém, convenhamos, o 6-0 ele dá luz ao problema, ele amplifica o holofote em cima do problema. Ele gera o terreno fértil para o Luiz Gustavo dar a entrevista contundente e correta que deu ontem. Isso precisa ficar registrado, antes que daqui a pouco o Luiz Gustavo seja apedrejado. Não, como assim? O jogador não pode falar dessa forma? Correta. Luiz Gustavo falou tudo que está acontecendo. É o momento de colocar cara. Porque acaba o jogo, primeiro que o presidente do São Paulo nem no estádio aparece. Já para começar o papo, o Casares nem nos jogos vai. Então já não põe a cara mesmo, né? Quando põe a cara, é para fazer evento como grande gestor esportivo, piada, né? Piada. É para dar entrevista em outubro dizendo, não, vamos ter um superávit aqui de 20 milhões de reais, não, estamos reduzindo a dívida do clube e os jogadores sem receber salário. Então já começa por aí, já não põe a cara o presidente. Então o Luiz Gustavo está certo. Ele já não fala nos momentos críticos, já não aparece nos jogos, e aí acaba o jogo. O que a reportagem vai fazer? Vai ter que entrevistar um jogador. Aí é o cara na beira do campo, que acabou de tomar de 6, correndo pra caramba, desesperado, num elenco enfraquecido pelos desfalques, não tinha nem jogador para completar o banco ontem. O São Paulo ontem foi com 21 jogadores na relação pro Maracanã. O São Paulo não tinha jogador para completar a lista de 23 jogadores. O Crespo ontem tinha lá no elenco 5 moleques que não passam dos 20 anos. Esse é o retrato do São Paulo. E precisaria de mais meninos da base. Porque se desfez de vários jogadores na virada do ano, para fazer aquele encaixe de orçamento para entrar o Oscar. Acabou que o Oscar mal jogou no ano, e ainda para completar, vendeu jogadores da base ao longo de 2025, jogadores que poderiam contribuir nessa rotação de elenco a preço de banana.
Aí, desculpa, aí o presidente vai aparecer e vai dizer, não, está tudo bem. Aí veio o seu Rui Costa, não,